paz de Jesus nos envolva a todos. E o tema da nossa reflexão de hoje, continuando o estudo do Livro dos Espíritos, é o egoísmo, que está nas questões 913 a 917 do Livro dos Espíritos. E fomos buscar também uma reflexão num texto que está na Revista Espírita de julho de 1869 e que foi levado também para o livro Obras Póstumas, que tem o título O Egoísmo e o Orgulho, suas causas, seus efeitos e os meios de destruí-los. Para iniciar nossa reflexão, a gente pode dizer que todo o mal deriva do egoísmo. E para ilustrar isso, tem um conto oriental que está lá no site do Consolador que narra o seguinte: 3 viajantes encontraram certa vez um tesouro. Depois sentiram fome e um deles foi comprar-lhes comida. No caminho pensou: por que não colocar veneno na comida? Comerão e morrerão, e ficarei com todo o tesouro. Entretanto, seus companheiros deliberaram também matá-lo e dividir entre si sua parte. Quando voltou, assassinaram-no e comeram a comida envenenada e também morreram. Então esse conto nos mostra, com bastante fidelidade, o resultado das nossas ações egoísticas. Ou seja, vão ser tragédias, sofrimentos e lágrimas para todas as pessoas envolvidas. Na presença do egoísmo, todos nós vamos sofrer, nós não temos segurança e vamos sofrer sempre muito. Então a maior parte das misérias da vida, todas essas misérias que nós enfrentamos na vida, tem origem no egoísmo dos homens. Porque cada um pensando em si vai querer satisfazer os seus desejos antes de tudo e sacrificar os desejos do outro. Então é dessa forma que acontece. E o egoísmo tem origem no orgulho, exatamente porque cada um se considerar acima do outro, mais importante que o outro, que tem direitos superiores aos demais, ele vai buscar realmente satisfazer as suas necessidades, os seus interesses em detrimento do outro. De onde vem o egoísmo? Quando a gente verifica lá nos nossos textos de apoio, o egoísmo nasce de um sentimento natural, que é o instinto de conservação. E como Deus não faz nada em vão, esse sentimento de conservação tem uma razão de ser. Ele tem um objetivo, que é fazer com que o espírito busque conservar a própria vida, gostar de si mesmo, gostar de viver. O problema é quando a gente exagera nesse sentimento. E aí ele se torna o mal, e provoca o mal, que é o caso do egoísmo. E todos os outros vícios derivam do egoísmo. Então, se quisermos retirar de nós os vícios, precisamos atacar o egoísmo, atacar esse mal na raiz, que é o egoísmo. Então, sem isso, a gente não vai conseguir desenvolver as nossas qualidades. Algumas pessoas até pensam que o egoísmo é inerente ao ser humano, exatamente vem do instinto de conservação, então não tem como acabar. Mas se a gente verificar a história da humanidade, da nossa humanidade, a gente percebe que há uma evolução ao longo do tempo. As pessoas eram mais egoístas quando estavam mais próximos ainda do instinto e conservando esse instinto, mantendo esse instinto de conservação, isso acaba prevalecendo aos dias atuais, mas em menor intensidade. E além disso, a gente já consegue perceber e ver que tem pessoas que são mais altruístas, pessoas que pensam no outro, que já não tem mais esse sentimento de egoísmo. É certo que isso é em menor número, mas se existem essas pessoas, é porque é possível em nós desenvolvermos isso também. Então a humanidade vai evoluir, precisa evoluir e o egoísmo tem que acabar. Essa sensação muitas vezes que a gente tem, que parece que o egoísmo está crescendo, ultimamente está maior do que antes, é porque isso tem um objetivo. É necessário muitas vezes que o mal cause tanta dor, aquilo que é ruim cause tanto mal, cause tanta dor para a gente querer mudar. Então é exatamente o que está acontecendo. A gente não aguentando mais sofrer, a gente vai buscar mudar, fazer a mudança que é necessário. E essa mudança precisa ser realmente na raiz, que é o egoísmo. E aí a gente vem, entende que Jesus nos ensinou há mais de 2000 anos, assim, de uma maneira direta, quando esteve aqui. Os nossos benfeitores espirituais não nos cansam de dizer que para nós sermos felizes, para a gente viver em paz, a gente tem que desenvolver em nós sentimentos, o sentimento de benevolência, o sentimento de indulgência para com o erro dos outros, o sentimento de perdão. E isso se traduz, se resume na caridade. Então, se nós não desenvolvermos em nós esse sentimento, que é contrário ao egoísmo, nós nunca seremos felizes. E
quando a gente se livrar do egoísmo, nós vamos tratar todos como irmãos. A gente vai ser aquele, o mais forte vai ser o amparo do mais fraco, né? Não vai ser o opressor do mais fraco. E aqueles que já têm condições, que são mais fortes, amparando os mais fracos, a gente vai ver todo mundo tendo, né, conseguindo ter aquilo que necessita, né, a vida que necessita. E é isso que vai fazer com que a humanidade toda progrida, né? Então, nós precisamos fazer com que a exceção, que são as pessoas altruístas, se torne a regra. E o que a gente faz para isso? A principal causa, né, uma das causas principais do egoísmo é uma ideia falsa que nós fazemos de nós mesmos, né, que o homem faz de si mesmo. Não sabe quem é exatamente, de onde vem, para onde vai, né? Então, quando ele não tem essa noção disso e acha que a vida é só essa, entre o nascer e o morrer, ele vai fazer tudo para aproveitar essa situação, para gozar ao máximo nessa situação que seria passageira, né? A vida começou ao nascer e vai acabar ao morrer, então ele vai querer fazer tudo, não está preocupado com o outro. Mas, quando ele toma consciência da vida futura, né, da nossa verdadeira vida, e que a vida não acaba com a morte do corpo físico, aí a situação muda. Porque começa a entender que os sacrifícios que se faz agora para conseguir, né, um resultado melhor, para conseguir ser melhor na continuidade da vida, vai fazendo entender que realmente precisa mudar. Isso transforma tudo. Então, os homens, né, se instruindo a respeito das coisas espirituais, da continuidade da vida, exatamente vai fazer com que a gente dê mais valor ao que é realmente importante, né? E o Espiritismo é a forma, é o que nos mostra muito claramente, né, as leis divinas, né, de uma forma, a forma que Jesus nos apresentou, né, quando ele esteve conosco, né, mostrando para todos, para que aqueles primeiros cristãos que o seguiam, que não precisavam se preocupar com a morte, né, que a vida verdadeira era a outra vida, e o Espiritismo nos esclarece como isso acontece. Então, quando toda a humanidade tiver conhecimento disso, ou cada vez mais pessoas tiverem conhecimento e certeza disso, realmente a situação vai mudando. Então, e assim o egoísmo, né, vai se enfraquecendo à medida que a vida moral, né, for predominando sobre as questões materiais, né? A gente não vai dar tanta importância às nossas necessidades materiais, e aí, com o tempo, isso vai acontecendo. E o exemplo que nós damos, não é? Os exemplos que estão aí, eles têm um papel muito importante, porque se a gente vê exemplos de ações egoístas das pessoas, né, para com os outros, a gente tem uma tendência também a agir da mesma forma, até como um mecanismo de defesa, né, que a gente precisa. Mas à medida que a situação vai mudando, que a gente vai dando exemplos, né, de pensar no outro, de fazer o bem, as nossas instituições também vão se modificando, então a tendência é que as pessoas vão passando a agir da mesma forma. Então é importante que a gente busque realmente esses exemplos, né, uma leitura sadia, programas que a gente assiste de forma saudável, mensagens que a gente troca, né, leituras edificantes, para realmente nos impulsionar a fazer essa mudança. Porque esse processo vai ser gradual, ele é lento, né? Ele não vai ser de uma vez. Isso precisa de um envolvimento muito forte, um trabalho de educação, uma educação integral do ser. A gente já sabe muito bem como promover a educação intelectual, né, nas nossas crianças, nos nossos filhos, mas a gente precisa se preocupar com a educação moral também, porque isso tem que ser aprendido, né? Tem que ser mostrado. Então é isso que vai fazer essa mudança, quando a gente entender que isso é aprendido, né, e ensinado. E nós estamos então todos preocupados, né, com a situação de pandemia e todas as pessoas envolvidas tentando descobrir curas e formas, né, de debelar essa doença ou esse vírus. E a gente tem aqui então uma chaga muito maior, que é o egoísmo, né, uma chaga social muito grande. E a gente precisa entender exatamente a origem do mal para acabar com ele. Porque se a gente está preocupado, né, com o vírus que pode nos fazer ficar doentes, né, que a gente pode, muitas pessoas já estão morrendo e vão morrer por causa disso, a gente precisa se preocupar mais ainda com esses sentimentos ruins, com os nossos vícios e com a origem de tudo que está no egoísmo, porque se a gente conseguir realmente eliminar isso,
a gente não vai ter mais situações como essa com as quais nós estamos passando. Todos esses sofrimentos que nós passamos são para realmente a gente acordar e entender que precisamos modificar, né? Então, se o egoísmo é a fonte de todos os vícios, a caridade é a fonte de todas as virtudes. Então, a gente precisa destruir um e desenvolver o outro. Então, esse tem que ser o alvo, né? O objetivo dos nossos esforços, se a gente quiser realmente a nossa felicidade, a nossa segurança, né? De nós todos, do mundo inteiro. E aí no livro A Tempestade, no livro Após a Tempestade, a mentora Joana de Ângeles, na psicografia do Divaldo Franco, nos faz um alerta. Enquanto o egoísmo governe os grupos humanos e espalhe suas torpes sementes em forma de presunção, de ódio, de orgulho, de indiferença à aflição do próximo, a humanidade provará a ardência dos desesperos coletivos e das coletivas lágrimas, em chamamentos severos à identificação com o bem e o amor, a caridade e ao sacrifício. Então, enquanto a gente não modificar isso em nós, e cada um só pode fazer isso por si mesmo, a gente não vai sair, não vai, né, outras situações de sofrimento como os atuais, de forma coletiva, vão ter que acontecer para nos empurrar, né, para isso. E se a gente está em dúvida, né, em como combater o egoísmo, como fazer, é só a gente lembrar do que Jesus nos disse, que nós precisamos amar ao outro como a nós mesmos. Nós precisamos fazer ao outro aquilo que nós queremos que nos seja feito. Então esse é o maior antídoto contra o egoísmo, né, que é a caridade. Então é por isso que a bandeira do Espiritismo que foi trazida por Allan Kardec é: fora da caridade não há salvação. Então vamos fazer essa troca. Fique com Deus, que Jesus os ampare a todos.